Olá. Ando aqui com os microfones. Calma que eu tenho que tirar, colocar só meu fone de ouvido para não dar microfonia aqui. Boa. Isso. Faltando mais uma, Raíza. Opa, vou dar o fone de ouvido. Maravilha. Acertando as pontas. A Lu tá tirando uma fotinha aqui pra gente poder aparecer na foto depois. Deixa eu só conferir se tá tudo ok. Beleza, estamos transmitindo perfeitamente bem ainda. Vou dar um full screen pra gente poder se ver melhor. E é isso, gente. Que paulada, hein? Que filme, assim, dois filmaços, assim, parabéns demais para vocês. São... Obrigado pelo espaço, né? Acho que mais importante. Nossa, cara, assim, a gente ficou super feliz de receber, já era super feliz lá com Ainda Se Morre e agora o Raiva, e a gente achou esse cruzamento interessantíssimo dos dois, assim. Eu queria começar apresentando, né, porque o pessoal, eu falei rapidamente aí no início com o pessoal, mas agora acho que é bom todo mundo levantando a mão para a gente conhecer a cara de cada um. A gente está aí com um convidado especial, que é o Guilherme Pinheiro, que é cineasta de São Paulo. Se tiver Insta, pode falar seu Insta também, viu? É um lugar de merchan também, vamos embora lá. Né? Trazer a galera para a gente poder colar junto. Meu Insta é arroba, né, primeiroplano.cinema. Massa demais, primeiroplano.cinema. O Lucas Guerra, que é realizador e produtor em São Paulo também, né, Lucas? Isso, com a Capote Filmes. Maravilha, Capote Filmes. E ele que dirigiu Ainda Se Morre na Fila do Hospital. Exatamente. O Rawane Farias, que ele é produtor audiovisual. Aqui, fala pessoal. Maravilha, obrigado, Rawane. Foi produtor do Ainda Se Morre também, não é? Não. Produziu Raiva e o Raiva, que vai entrar. Isso. Maravilha. Temos também o Bruno Alves, que é diretor e roteirista, que é o diretor do Raiva, inclusive. Em São Paulo também, né, Bruno? São Paulo, centro. São Paulo, capital. O Joel Dornelas, que fez essa super interpretação aí, um ator incrível, ó. Palmas. Joel é ator e apresentador de TV, né, Joel? Obrigado pela palmas. É isso aí, tem um pouco da minha história, sou diretor de teatro também, vai levando as coisas juntas aí. A gente artista faz um tanto de coisa, né, cara? Queria agradecer você, Jaber, pela oportunidade de estar levando esses filmes maravilhosos aí, os dois filmes muito bons. Agradecer a vocês pela oportunidade. Imagina, a gente é que agradece vocês por terem feito e estarem aqui disponibilizando um tempo aí para trocar uma ideia com a gente. Obrigado demais e parabéns mais uma vez. E também temos a Raíza Costa, que é historiadora e é bailarina também no Rio de Janeiro. Pesquisadora de dança. Né? Pesquisadora de dança no Rio de Janeiro. Uma convidada especial super de última hora, né, Raíza? Me desculpa. Isso aí, não imagina. Muito obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui no meio desses homens, que eu reparei que nós temos muitos homens. É verdade, né? Muito legal, bacana estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Maravilha. E é isso, assim, gente, eu acho que a gente até conversou um pouco antes, né? E a gente fazer esse filme hoje aí também é super simbólico, né, no momento político que a gente vive. Então, acho interessante a gente comentar sobre isso, trazer essas reflexões. Então, eu achei o momento ideal de trazer, e a gente não tinha previsto, né, os acontecimentos quando a gente programou o cronograma. Apesar do que os outros acontecimentos, né, assim, já tem alguns anos aí que a gente já está vendo essa política antidemocrática subindo ao poder, né? Então é sempre atual esse tema, né? E as pessoas clamando pela volta da ditadura. Então a gente também fez essa sessão pensando muito nisso também. Isso. A Lu, acho que tinha uma pergunta de primeira, não tinha, Lu? Tem. Tinha, não? Tem para os dois filmes.
Queria escutar de vocês um pouquinho de como surgiu assim, a ideia, né, para os filmes e o processo de pesquisa desse tema tão pesado e relevante, e também, mais no caso do Ainda Se Morre, é a escolha dos personagens que fizeram os depoimentos no filme, assim. Queria escutar um pouquinho, assim, dos dois filmes sobre essa pesquisa, sobre esse tema. Lucas, pode, se quiser começar. Vou começar. Então, o Ainda Se Morre evidentemente, sempre existe, né, uma certa relação pessoal com as coisas que a gente produz e tal. Eu tenho uma tia, né, enterrada lá. Um dos personagens que aparece, o Caio, ele fala um pouco sobre esse dilema que a gente viveu. E aí eu visitei o cemitério, já tinha ido antes, por outros familiares. E é um cemitério super grande, enfim, com várias questões que o curta não conseguiria abarcar, mas que a gente tentou perceber um pouco esse espaço, né? E aí, numa disciplina dentro da universidade, que a gente tinha algumas diárias, reuni uma galera, uma equipe, enfim, e eu fiquei 6, 7 dias lá no cemitério, não todos os dias, mas com dias espessos. E o primeiro momento foi só de conhecer, enfim, se inteirar sobre o espaço. O Vila Formosa, inclusive, tem uma rotatividade muito grande à noite. A prostituição, a pessoa circulando. Então, é um espaço social extremamente complexo, assim, ali na Vila Formosa. E depois de captar esse material, que não teve uma ordem muito clara, mas que teve sim uma pesquisa, né, desses personagens. Por exemplo, o Bem-TV a gente encontrou numa visita nossa ao cemitério. Ele não é um personagem que a gente programou absolutamente nada, a gente conheceu e ele cedeu lá um pouco do tipo dele para a gente poder fazer algumas imagens. Inclusive, a gente só tinha as imagens da conversa, e depois a gente encontra ele novamente e pede gentilmente para fazer as imagens dele fazendo trampo lá no cemitério. E assim começou essa relação com ele, né? Com o Wilton, ele veio através do anúncio nosso, a gente conseguiu achar ele, trocamos uma ideia antes. O Caio é meu primo, né, que aparece, eu não deixei isso muito claro, mas é porque eu acho que a questão estava para além da minha experiência, né? Estava a minha experiência ligada ao que é o mundo, e a Débora, que é uma amiga, enfim, atriz, e que enterrou um amigo lá, e perdeu muito cedo, né? Então, o filme é um pouco essa tentativa de aproximar do que é uma regra nesse país, né? A gente está acompanhando a subnotificação agora na pandemia, e não é de hoje que escondem uma série de processos debaixo do tapete. Aquele cemitério tem, até o final, ali da década de 90, até o comecinho, uma série de corpos que são enterrados de forma clandestina. O mesmo se repetiu na ditadura, e, em tese, no bem-estar social, que isso não deveria acontecer, a gente vê um nível de violência muito grande, né? Principalmente para quem está nas periferias da cidade, quem está em locais de trabalho com nível de precarização muito grande. Uhum. Então, o nome Ainda Se Morre na Fila do Hospital é justamente para ver quem... né? Claro que o SUS a gente tem que defender, evidentemente, mas tem uma coisa que o Lenin fala, aproveitar, né, que ele fez 150 anos há pouco tempo, que é por que pobre tem que usar sapato ruim, né? Então, por que a gente tem que ser enterrado daquela forma? Por que a gente precisa sofrer tanto? Quer dizer, o fim do mundo, para nós, está o tempo todo. Quer dizer, para quem não tem dinheiro, quem nasceu ali, tá, assim, é o todo dia, isso vai cansando, isso vai revoltando. Então, o filme é um pouco parte disso, né? É um pouco de uma expressão de revolta, de proposição, e mostrar que tanto na ditadura como no que se desenha como bem-estar social, a gente tem essas contradições que aparecem todo dia. Não precisa
nem ler um artigo científico, enfim, isso está na experiência material das pessoas o tempo todo. E é um medo contínuo também, né? Tem um depoimento do moço que ele trabalha lá, né? Que ele fala que ele não pode nem falar muito a respeito de certos assuntos, porque basicamente tem medo de, sei lá, apagarem ele, né? Então, assim, quer dizer, a gente está, né, na chamada democracia e tal, e a pessoa não sente a vontade de falar certas coisas. E é um momento, inclusive, que a gente foi, nos festivais que a gente passou, sempre havia uma pergunta nesse sentido, por que manter daquela cena, e eu acho que é justamente por isso, assim, a cena se deu justamente na maneira que o desconforto está para ele, está para nós, e compartilhar isso é atestar um pouco da posição de todos que estavam ali, enfim, reunidos para falar um pouco o que é tão constrangedor ainda hoje, né? A gente também, que quando o filme chegou, acho que a primeira coisa que a gente viu foi, pô, filmão, mas nós precisamos perguntar pra galera como é que... Aí chegou até pergunta pra gente aqui, né, sobre o personagem, que o pessoal foi vendo durante os filmes, pergunta sobre o personagem que falou aqui, enfim. Perguntou até se era um ator, se ele ficou na dúvida se era um ator ou se era... Não era ator. É porque, assim, certas coisas, como a gente pensou, partiu da memória também, assim, trabalho formal de montagem, era mais ou menos essa ideia, assim, de você ir para a memória, ir para alguns lugares mais diretos. Ele não é um ator, ele cita já no início, né, o Raimundo Antônio Lucena, que foi um militante de esquerda, enfim, assassinado na ditadura. E ele, nessa cena especificamente, na maneira como a gente estava conversando, ele falou algo que, de forma espontânea, e depois a gente conversou com ele, se tudo bem manter a cena, ele manteve, enfim, não, vamos, tudo bem, tranquilo. E foi uma decisão política de todo mundo de manter essa cena, porque ele não fala nem o nome, né, especificamente. E isso foi uma das razões, assim, né. É que a vida real, às vezes, dá um tombo na gente. A vida real acha que não pode chegar. O cara me pergunta, pô, será que era um ator que estava fazendo aquilo, né? Dá um tombo. Você não acredita, né? A gente tem filmes na história, no documentário, que tensionam dessa forma, né? O próprio Show, enfim, quando o cabeleireiro está sendo entrevistado, ele fala, é importante que se fale. Então, é um pouco isso, assim, a gente acha que isso é uma ilusão, mas isso é uma política sistemática e cotidiana, né? Sem previsão de resolução, assim, também. Sem previsão. Agora, então, a pandemia só aguça o que está já há muito tempo na formação da nossa sociedade, né? Essa ideia de Brasil oficial que nos vendem, que está tudo indo bem, é uma grande farsa. Quer dizer, 10 milhões de pessoas hoje, a gente sobrevive com 400 e poucos reais, isso antes da pandemia. Quer dizer, isso não é um projeto, assim, o Brasil ele é muito grande. Eu estudei, por exemplo, só para complementar, desculpa me estender, mas no Mato Grosso, e a pró-reitora foi assassinada junto ao motorista por investigar desvio de verba na cidade chamada Rondonópolis. Quer dizer, aqui já houve casos desse tipo, não assassinato, eles assassinaram a pró-reitora do negócio. Então, assim, a gente precisa olhar com cuidado, porque a política que é feita aqui é justamente para deixar todo mundo manso, quietinho, enfim. Mas, enfim, né? A gente continua lutando. Tempos bizarros, sombrios, né? Que não é de agora, já pro Bruno, né? vai passar essa pro coisa Bruno. da ideia do... Beleza. Bom, falando um pouquinho da base, do princípio, assim, que nem eu comentei com o Daniel hoje, o filme, ele basicamente nasce de uma série de coincidências. A gente trabalhou, eu faço parte de um duo chamado Mútuo, nosso trabalho focado em fotografia e vídeo. O Raio foi a nossa primeira oportunidade de fazer um filme graças a Habitante, que nasceu junto, basicamente o filme nasceu junto com o Habitante, e eles deram pra gente essa oportunidade de escrever e fazer um filme junto com eles. Mas além disso, antes, eu até não esqueci de comentar com o Daniel,
tinha o Joel na nossa vida, a gente trabalhou com ele num clipe, que na verdade o Joel fez um clipe de rap pra gente. Sensacional. E aí eu já desde então eu tinha uma vontade enorme de trabalhar com o Joel, dando um papel, né, enfim, escrito para ele. Eu tinha algumas coisas na cabeça que eu tinha muita vontade, né? Eu sou meio recluso, vivo dentro de apartamento, assim, então eu acho que sem querer quase o que eu acabo escrevendo são coisas que se passam dentro de um apartamento. Então eu tinha essa vontade, né? E aí, como eu comentei, o filme ele nasceu junto praticamente com a ascensão do Bolsonaro ao poder. E, na verdade, nosso último dia de 7 foi o dia que o Bolsonaro foi eleito. Então, teve toda uma angústia por trás da coisa toda. E acho que, agora falando um pouco mais, né, do filme em si, da história, além dessa vontade do apartamento juntando com o Joel, eu gosto muito de trabalhar com simbologia, assim, com símbolos, não coisas que sejam necessariamente diretas, né? E na verdade, eu tento fugir um pouco da estrutura clássica, assim, das coisas. Eu gosto de deixar aberto, eu gosto de ser um pouco confuso nas coisas, mas eu tinha uma série de temas e enfim, um sentimento que eu gostaria de pôr lá. Então, na minha cabeça, no Raiva, eu gostaria de trabalhar uma simbologia onde esse apartamento é basicamente a cabeça desse protagonista e ele está sendo basicamente influenciado por uma autodesconstrução, se eu posso dizer assim, nesse sentido. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu tento levar ela literalmente no filme, né? Quando a gente tem ali os construtores, né? Os pedreiros ali trabalhando e tudo mais. A minha ideia é que esse apartamento, que serve como a cabeça dele, né, para mim, ele tivesse aos poucos cedendo, assim, né? E essa curiosidade dele, desse barulho que incomoda, que na verdade é a própria consciência dele se abrindo, né? O recurso óbvio dele é usar violência, né? E usar violência para tentar... Porque eu tinha um dilema grande, né? Por que ele quebra a parede? Eu tinha isso na minha cabeça. Assim. Por que ele quebraria? Eu tinha a cena, mas na minha cabeça talvez não tinha construído, né? Por que exatamente? E aí acho que fez sentido a partir do momento que eu pensei no... É o clássico, talvez, o homem que dá soco na parede e quebra, assim. No caso dele, tinha era a curiosidade dele de ver o que está do outro lado. E aí, no final, ele ter esse recurso quase... óbvio de enfim, usar uma ferramenta e a violência, a força física dele para tentar resolver o problema dele ali, né? E aí, no final das contas, também tinha essa minha vontade sobre o final, de tentar mostrar minimamente, assim, que o problema é ele mesmo e que, no final, tudo que ele enxerga, que está incomodando ele do outro lado, é ele próprio, assim. Então, acho que foi uma série de temas que eu tinha na minha cabeça, assim, que eu tentei juntar ali na minha vontade de pôr tudo que eu tinha, que eu queria pôr num filme, já tudo de uma vez só, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas enfim, eu fui guiado, assim, mais ou menos, pelo menos criativamente, por essas vontades, assim, de abordar esses assuntos. Sensacional. Gente, quem quiser comentar, pode perder a vergonha, não tem problema nenhum aí. Eu queria colocar, aproveitando aí os filmes e o momento político, né? Eu vejo não só como na ditadura, aconteceu na ditadura, mas agora essa pseudo-democracia que a gente vive, que foi construída através de um golpe, né, no governo Dilma, e de lá para cá eu acho que nada é válido, né? Porque... Uma farsa. Além da ditadura lá atrás de calar, né, as vozes, isso acontece agora, né? A gente vê o cinema nacional estagnado, né? Ou seja, é um silenciamento geral de informações, de ideologias, né? A gente está num momento super preocupante. Eu acho que é difícil a gente pensar que as coisas vão melhorar se o que está posto como
quem institui, quem dá as diretrizes do país não deixa as pessoas falarem, né? É uma censura, né? Às escondidas, por assim dizer. Então, acho que os filmes, eles são muito poderosos, porque eles trazem um pouco disso, né? O Raiva a gente fez, ele, como o Bruno falou, no período de eleições, então a gente estava muito no calor do momento também, então foi muita energia colocada. Mas eu acho que é isso, a gente tem que continuar se fortalecendo e fortalecendo o cinema como uma linguagem mesmo, né? E como denúncias, né? Que eu vejo que são filmes de denúncia, de certa forma, né? Então, acho que assim, como produtor, eu vejo um caminho muito difícil pela frente, mas, ao mesmo tempo, muito importante e necessário, assim, né, da gente continuar lutando com raça, fazendo do jeito que dá para fazer os filmes, né, cada vez menos recursos para produzir, cada vez mais complicado de se fazer um filme, mas eu acho que é o que a gente tem, e o cinema não vai deixar de ser por isso. Enquanto tiver cabeça constante e alguma maneira de registrar, que seja através de um celular, eu acho que tá aí. Vamos fazer cinema, vamos pôr para fora. E aproveito para agradecer o espaço aí do Cardume, é uma ferramenta muito poderosa, porque a gente sabe também que curta-metragem é difícil exibir, a gente tem poucos espaços para fazer isso. A maioria de exibição de curta-metragem acontece em festivais, que passa por seleções, né, passa por uma série de critérios, e muitas das vezes os critérios solicitados não são disponibilizados, né? Então, para fazer um filme com uma boa qualidade, você precisa de dinheiro para equipamento, para equipe. Por outro lado, você faz o que tem, e alguns festivais recebem muito bem. Então, acho que o Cardume é uma plataforma maravilhosa aí, né? Uma ferramenta poderosa para a gente continuar discutindo cinema e continuar fazendo a informação e as ideologias percorrerem, né? Continuarem com a possibilidade de acontecer. Assim. Maravilhoso. Eu tô ouvindo as panelas batendo aqui. Aproveitar as 5 horas para poder dar 5 e 4. 5 e 4 fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Pelo amor de Deus. E só complementando que eu acho legal isso, é que eu acho que muitas vezes, cara, a gente é barrado, inclusive nas políticas públicas, de não conseguir, de cada vez mais em barros, de fazer filmes assim, de trazer isso, porque assim, a gente vai vendo nesse governo ainda piorando isso, porque filmes como esses dois, eles não querem ver passando. Porque esses filmes são oposição, esses filmes são exatamente o que eles não querem ver passando. Então, o que eles puderem dificultar... E também, complementando ali que o Raul falou, na sessão de quarta-feira, foi o Jones, foi no Congo, né? Foi. O Jones, ele é diretor do festival lá do Congo, na Paraíba, Cine Congo, e ele falou que o ano passado o Cine Congo foi censurado, mesmo assim, tipo, censurado mesmo, com uma lei aprovada na Câmara de Deputados da cidade lá, de que não poderia ter filme com LGBT, ou com oposição, ou com qualquer tema que fosse contrário ao evangélico da cidade. E foi censurado, e eles ameaçaram prender, foram com polícia para frente de onde ia ser a exibição do festival e tudo, assim. Isso já está acontecendo, tipo, não é uma censura velada, já é uma censura sem ser velada, e eles estão fazendo mesmo, assim, né? E tipo, foda-se, vamos fazer, e é isso aí. E enquanto a gente tiver força para exibir pela internet, eles não vão conseguir parar a gente, né, cara? Então, enquanto a gente tiver força para poder exibir aqui, levar isso para o máximo de pessoas possível, fazer esse trabalho aí de militância total de tudo, cara. Muito massa. Isso aí. Gui, Raíssa... Queria falar uma coisinha. Seguinte, primeiro, parabenizar aí tanto os curtas quanto o espaço, porque isso que o Raoni falou é muito sério, né? Que todos vocês estavam falando sobre censura e sobre a gente que trabalha com cultura está cada vez mais difícil de conseguir fazer coisas. Isso, eu moro em São Paulo, a gente já vem vendo isso já faz um bom tempo, festivais sendo cancelados,
mostras que vai, não vai acontecer e tal. E eu acho que o formato curta-metragem, eu acho um formato muito importante, um formato que infelizmente não consegue chegar ao número de pessoas que eu acho que deveria chegar. E aí ter um espaço como o Cardume eu acho super importante. E esses 2 curtas tocarem assuntos assim também muito importante, porque eu sempre fui dessa ideia de que vamos fazer, sabe? Não importa o jeito, se a gente tem uma ideia ou se, enfim, vamos batalhar de alguma forma e fazer. E eu acho que a gente precisa continuar seguindo essa ideia, esse rumo, e parabéns aí para vocês pelo trabalho. E eu acho muito interessante como os 2 filmes tratam de assuntos parecidos, só que de maneiras diferentes, né? A gente tem o documentário Ainda se Morre na Fila do Hospital, que eu acho muito interessante a maneira dele partir de um microcosmo, que no caso o cemitério, para falar sobre muitas coisas, fala sobre ditadura, violência policial, o abismo de classes, questão de saúde pública e etc., através dos diversos personagens que ele apresenta. Isso eu acho super interessante, eu acho muito legal a maneira que tá isso no filme. E o Raiva, como o próprio Bruno falou, uma forma um pouco mais simbólica de falar sobre, não sei, né, na minha visão, essa coisa do passado e do presente, das coisas que se carregam e que mal resolvidas lá atrás e que hoje em dia começam a eclodir de alguma forma, que a gente está vendo muito isso também, muito bacana, e é isso. Maravilha. Bom, eu assisti agora pela primeira vez os 2 trabalhos, adorei, e fiquei muito, muito comovida com o trabalho do cemitério, né, do hospital. Ele é muito rico de simbologias, são detalhes muito pequenos que nos remetem a tempos e espaços que são presentes, mas ao mesmo tempo nos transportam para um lugar que faz parte da nossa cultura, que faz parte das nossas raízes mais obscuras. E me chamou muita atenção os personagens sendo entrevistados e eles não têm nome, né? Assim, não se precisa nomear. E, ao mesmo tempo, no pano de fundo, a gente tem aquele monte de nome de gente, não sei se é lápide, né? Ali atrás, assim, são milhares e milhares, assim. Me deu a sensação, assim, eles estão contando as histórias, mas como essas histórias foram invisibilizadas, né? E é quase inominável, assim, não precisa dizer, né? Olha, a gente está dizendo de outra forma. E trazer esse tipo de cenário, né? Que é parece que é de outrora, né? Poxa, ditadura militar, parece que é uma coisa distante da gente, mas não, ela está muito presente. E eu senti que em ambos os trabalhos a gente vê um reflexo, né? Porque mesmo a figura do militar que está ali dentro, né? Que ele acaba se tornando preso dentro do próprio pensamento. Então eu sinto que as 4 paredes ali é o espaço interno dele. Uhum. E como que esse personagem ele se desenvolve em reflexo de um sistema opressor, que é um reflexo de um sistema, né, que é o nosso sistema capitalista, que ele também gera e produz, né, esse sistema do autoritário, a gente vai para esse lugar que é muito obscuro e é muito repleto de sentido, é muito repleto de significado. E eu acho que vocês trouxeram essas simbologias em detalhes tão pequenos, assim. Eu vi a família ali na Raiva, assim.
Eu vi a foto das crianças, aí já me remeteu à família, à religião e o que era importante para ele. Assim, o cidadão de bem estava muito bem formado ali na minha cabeça, sabe? Impecável ali, estendendo a cama, olhando milimetricamente, né? Fazer a barba milimetricamente, assim. Isso tudo é um reflexo dessa estrutura, né? E que também nos aprisiona hoje, né? Nessa nossa sociedade. Então, essa construção dessa sociedade que vocês esperam, né? É o que temos hoje, assim, o que a gente tem hoje é reflexo disso também, desse cenário. Então, eu me senti transportada e acho que é muito importante a gente continuar falando sobre isso, né? Eu gostei muito de saber que existe uma pessoa no cemitério conhecida de vocês, eu fiquei com essa dúvida mesmo. Foi o cemitério em si que fez vocês chegarem até o espaço, ou foi uma figura, foi um caso? O que foi que levou vocês até esse lugar, né? Eu fiquei com essa dúvida e eu acho que a gente vai se sentindo cada vez mais próximo desses espaços e dessas pessoas e dessas histórias, porque todo o negacionismo, né, essa escalada autoritária que a gente está vivendo, ela é totalmente embasada nesse negacionismo desse nosso passado e de uma reconstrução totalmente deturpada, né, do que foi que aconteceu. Então, eu acho muito importante. A Cardume, ela também se coloca nesse lugar, né? Então, acho que a gente trazendo a questão dos espaços, a Cardume coloca nesse lugar que também é marginal, né? Então, assim, os curtas, eles também estão numa situação marginal, e a gente levar o nosso olhar, né, para a forma como essas histórias estão sendo construídas, os espaços que elas ocupam, e formar os nossos próprios espaços, né, fazer com que os diálogos, os debates estejam abertos, a gente só fortalece, né, não o nosso discurso enquanto verdade, né, assim, é longe de querer construir uma narrativa que é a verdade, não, né? É a gente trazer os fatos, trazer os pontos de vista e mostrar na nossa sociedade, nada melhor do que mostrar o reflexo na própria atualidade, sabe? Então para mim, foi muito tocante ver, é genial como o filme se encerra, assim, a naturalização e a banalização daquele espaço, assim, é genial. Tem uma criança ali em cima, soltando uma pipa, entendeu? E aí, é isso aí, gente, é o que temos para hoje, essa sociedade continua. Só que não, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa escrever sobre isso, a gente precisa problematizar, debater. Então, eu acho que nada mais oportuno do que esses dois trabalhos, que inclusive se dialogam muito. Foi muito legal ter assistido assim em sequência. Acho que eles se complementam. E é isso, galera. Gostei. Maravilha. Eu ia fazer um comentário assim com isso, pegando esse gancho, e para perguntar pro Joel que caiu, eu acho. Já tá voltando? Voltou. Volta, Joel, eu queria muito te perguntar uma coisa. Cadê Joelzão? Será que ele consegue? Será que vai rolar? Enquanto o Joel está voltando, só complementar uma coisa nisso que a Raíssa foi falando. A gente assiste os filmes várias vezes, né? A gente passa para a curadoria, depois que é aprovado, chega para a gente, e a gente assiste várias vezes para poder montar as peças, para pensar, vem que dobra que vai, como que tu... Então, muitas vezes, assim, e aí no caso do Raiva, cada vez que eu assistia, eu ia tendo sensações diferentes, assim. E numa delas eu tive até assim, a sensação de que, tipo, nem estava no passado, de que essa pessoa, esse cidadão do bem, é o cidadão do bem que eclodiu agora, assim. Ele morava nesse passado de que quando eu estava na ditadura era bom, e ele foi fechado ali naquele cômodo de pessoas que estavam tentando fazer uma reforma, que são essas pessoas que estão ali de fora do apartamento. E não, eu não vou deixar, eu vou quebrar essa parede porque tem que ser do jeito que eu era. Tipo assim, uma das vezes que eu assisti eu tive essa percepção. Mas eu tive outras percepções também, várias. Assim, é um filme que dialoga muito com muitas coisas da atualidade e do passado, assim. Foi uma pergunta que me faziam muito, assim, né? Quando tá passando o filme exatamente? E eu
minha resposta era aquela famosa, é atemporal, assim, né? Por falta de um termo melhor, assim. E aí, eu realmente não... Como ele se passa todo dentro de um lugar, a minha ideia era que ele fosse meio, de certa forma, temporal mesmo. Não queria dar um ano, isso se passa em 2019, ou sei lá. E em questão do tempo, na verdade, eu precisava colocar isso meio que na sinopse, e aí eu coloquei após a ditadura, eu não falo exatamente, né, quando e tudo mais. Mas tem isso, e tem duas coisas que eu me esqueço que eu coloquei ali, mas que eu gosto, assim, que é... Eu tentei imaginar como que esse cara dorme à noite, né? E aí, depois de ter feito, enfim, feito o que fez, ninguém sabe, né? E talvez ninguém nunca vai saber. Mas como esse cara dorme à noite, ele tem sonhos onde ele mesmo se sofre os danos que ele mesmo causou, como que isso atormenta a vida dele, né? Então tem essa cena que pra mim, eu reassistindo agora, eu gosto dela. E também outro fato que eu conversei com o Joel, que eu queria bastante, assim, era colocar ele nu na frente desse problema dele, né? Então colocar esse homem, né, do jeito mais homem, assim, sei lá o que isso quer dizer, mas colocar ele nu frente ao problema dele, assim, né? Que também é uma outra coisa que eu queria muito, assim, e também é uma outra cena que eu gosto bastante. Eu ia comentar, é bom que você voltou, Joel, eu tava comentando aqui que eu ia exatamente no momento que eu ia te perguntar, você caiu, eu falei assim, acho que ele saiu da sala, mas eu vendo, assim, eu até conversei bastante com o Joel, eu sou ator também, a Lu é atriz, roteirista, enfim, e para mim o filme, cada vez que você assiste o filme também, ele tem camadas diferentes que vão aparecendo. E a última vez que eu assisti, pra mim, ele foi extremamente visceral, assim como o último filme que a gente fez na sessão passada, o Ultravioleta. E no final, ele vai trazendo, aquilo vai chegando numa sensação, foi chegando numa sensação pra mim, assim, muito interna. Eu acho que não consigo nem dar nome pra ela, mas aquilo vai pressionando a gente sensorialmente de uma forma muito incrível. E muito incrível pelo seu trabalho, assim, Joel, também, né? Eu achei incrível, assim, os recortes, inclusive porque o trabalho da direção, né, de escolher por onde, obviamente, a cena vai acontecer, que está escrito, mas escolher por qual ângulo que você vê aquela cena, isso é um trabalho magnífico, assim, porque a leitura que me dava do Joel, do personagem... Que é o Joel. Mas que o personagem era um monstro, parecia um Godzilla preso num apartamento, vendo a evolução dos tempos chegar, e aquilo ia pressionando ele cada vez mais, ele querendo morar naquele passado, aquele telefone que ele quebra, aquela televisão que ele vê que é antiga, aquele rádio, enfim, ele está querendo morar ainda, e me remeteu muito a isso, né? Hoje eu mesmo, a gente mesmo, assim, pode ser que vocês também tenham algumas experiências na família, ter um maluco que ainda quer que volte à ditadura militar. Nossa. A gente sempre conhece um, isso é aquela figura que você sempre conhece um aqui na família. E é uma coisa meio que... É uma fotografia do que vocês conseguiram, assim. E eu queria muito perguntar para o Joel como que foi o seu trabalho de preparação desse personagem, porque, primeiro, o seu trabalho de atuação é incrível no filme, é maravilhoso, assim, dá para ver... Eu sou muito da teoria de que a atuação é muito boa pelo olhar, né? Assim, o olhar do personagem, o olhar que o ator imprime no personagem, ele é o que traz a verdade daquele personagem, muitas vezes, para mim. E seu trabalho foi incrível, eu queria entender como foi a sua preparação, assim, como foi os exercícios, enfim, como é que você pensou em fazer, como é que chegou, assim, nesse resultado? Bom, antes de mais nada, agradecer, né? Agradecer sempre a oportunidade de ser convidado, né, para fazer um trabalho tão bom quanto este. Eu queria agradecer ao João, o Bruno, o Raoni, a Júlia, o Rafa, a Amanda, o Alan, o Pedro, todo esse pessoal que foram envolvidos, que me envolveu nesse espetáculo, né? Uhum. Eu, da primeira vez que eu fui, na primeira reunião que eu tive com eles, já percebi que o trabalho seria de primeira, seria muito bom. Então, agradecer imensamente esse pessoal que me convidou para fazer raiva. Eu sempre acho, por ser um homem, eu sempre acho que o cinema é do diretor, e o ator, e o teatro é uma arte do ator.
Então, eu vejo assim que a gente entrega o corpo e a alma e a representação da gente dentro dos trabalhos que a gente é envolvido, né? E assim, usando aquilo que a gente aprendeu durante esse tempo todo, né? Que eu faço arte e teatro desde 79. Então, já passei por essa censura, já passei por uma outra ditadura e estou passando por outra, né? Então, a gente soube driblar essa ditadura na época e hoje tentando driblar também essa ditadura de agora. Eu usei, às vezes, usando o sistema Grotowski, em alguns momentos mais agressivos, né? E, às vezes, dentro do trabalho, usando o sistema Stanislavski, que é o mais suave, que é o mais tétrico, né? Uhum. Tentando sentir o valor da cena, mas vejo assim que quase, na minha ideia, a produção toda está em cima do diretor, né, e dessa equipe maravilhosa. Isso aí. Maravilhoso. Ele é modesto, né? Né? Eu percebi, ele tentou tirar dele. Né? Sou fã, o Joãozão sabe. Pô, Joel, a gente que agradece, pô. E um trabalho difícil, né? Porque obrigado, tem texto também. Eu, pessoalmente, é um trabalho muito mais difícil quando você não tem texto do que quando você tem, né? Porque, às vezes, o texto também é uma bengala que você se esconde atrás, às vezes. Quando você não tem o texto, não tem jeito. Você tem que sentir mesmo o personagem e aí torna-se cada vez mais complicado. Então, isso me preocupou no início, né? Porque eu sou um ator de teatro muito forte na palavra, né? A gente aprende isso na escola, né? De como direcionar a frase, como terminar a frase, e de repente ficou somente na ação, né? É bacana. Desafio aí, Joãozão. Mas eu acho que, nem comentando aqui, isso é uma coisa também bem, falando do Raiva, né, uma escolha bem interessante de não se usar a palavra, porque com certeza é desafiador para o ator, mas também para essa construção narrativa, porque é engraçado como logo nos primeiros minutos você já conhece quem que é esse cara, porque é um começo todo construído pelos detalhes, então a gente tem o detalhe da porta, dele entrando, a bota, tal, e a gente vai conhecendo um pouco da casa dele sem ter nenhum tipo de palavra ou som que explicite, ou legenda que explicite uma dessas coisas, mas a gente vai entendendo quem que é esse cara, mostra a cruz na parede, é muito interessante ver como através da imagem também, e óbvio da atuação, a gente vai entendendo um pouco quem que é esse personagem, e é muito bacana. Até a gente desviou um pouco, porque até com o Joel, a minha ideia inicial era que a gente tivesse um voice-over que fosse meio que um diário falado dele, assim, né? Eu cheguei a conversar isso um pouco com ele, mas ao mesmo tempo eu acho que no fundo eu queria mostrar a solidão dele, assim, né, desse personagem. Então eu precisava mostrar essa solidão e dar um espaço para essa construção, né, o barulho da construção ser meio que um personagem ali e, enfim, gerar esse conflito aí, né, dentro da história. Ainda bem que você não colocou o voice-over. Melhor, né? Eu também. Pensei. Aí veio, na verdade, E o legal também Pode falar. E o legal da Raiva, né, Bruno? O legal da Raiva é que cada cena é uma raiva que você já passou na vida, né? É raiva de estar na fila do banco, é raiva de estar na fila do hospital, é raiva de estar esperando que o governo faça alguma coisa de bacana para a população, é
esse revanchismo que existe dentro da política brasileira, é tudo muita raiva que vai incutir dentro da pessoa que não tem um partido, um segmento, eu sou da esquerda, eu sou da direita, eu sou do centro. Não, você é um cidadão normal, né? Então, essa raiva dentro dele, cada cena que acontece dentro do filme é jogado um pouco dessa raiva. Eu usei dessa forma que eu usei essa possibilidade de estar representando sem o texto, né? Tem dois fatos curiosos. Um, o Joel fez gente chorar no set, de emoção mesmo, de ver a atuação dele, que foi uma coisa... Eu nunca tinha visto nem sentido isso antes, que foi poderoso demais, assim. E segundo, que aí, falando um pouco daí desse voice-over que entrar, eu acabei me deparando com esse discurso do Rubens Paiva, né? E eu acho que o mais incrível, não sei a melhor palavra, mas é que quanto mais tempo passa, mais atual fica, né? Apesar de ter sido falado em 1964, eu estava vendo de novo hoje, enfim, fui reouvir o discurso todo e ele é atualíssimo, né? Eu estou em 2020, estou ouvindo algo que alguém falou em 1964 e parece que foi falado ontem, assim, né? Então, é uma loucura. Bom, né, que cara? Talvez deu para entrar essa... Esse monstro mesmo, assim, que a gente... acho que, assim, por diversas vezes, né, em reuniões, em reunião de boteco, mesa de boteco, você sempre ouve, né? Aquele monstro que está ali no apartamento, parece que esse monstro está saindo aí dos obscuros do mundo para vir assombrar a gente em Mas isso, de certa forma, me interessa também, assim, né? O que passa na cabeça dessas pessoas, assim, como que elas vivem, né? Como que elas dormem à noite. Eu gosto dessas pequenas ações diárias, né? Acordar, arrumar a cama, fazer a barba, tomar banho, escovar o dente. Né? Acho que isso, por incrível que pareça, por mais banal que pareça, diz muito sobre as pessoas, assim, então... Sim. Uma loucura, né, cara? A gente tem uma pergunta aqui, só antes de eu ler a pergunta, lembrar para quem mais quiser estar assistindo e quiser fazer pergunta, é só clicar ali no chat azulzinho ali embaixo, são 5h28. Uma coisa interessante, a gente teve uma sessão com 30 pessoas assistindo, com participações da Hungria, Inglaterra e Roma. Olha só. Achei Caramba. Muito legal. Tá internacional o negócio. A gente inclusive eu estou estudando uma ferramenta para poder fazer a captação do nosso áudio aqui da conversa, traduzir automático, colocar legenda embaixo para poder tentar atender o público internacional. Que legal. Bem massa, vamos ver se consegue. A Camila está perguntando para o Guilherme, ela falou que acompanha o seu canal e queria saber de você, assim, como que você consegue relacionar um doc e uma ficção numa mesma sessão que está se falando de violência. Oi, Guilherme, tá mutado. Você tá mutado. Eu parei porque tem muito cachorro aqui, aí às vezes atrapalha. Mas então, tem, na verdade, muita relação, né? Assim, tá escutando? Tá tudo certo? Sim, tudo certo. Tem muita relação, né? Porque eu acho que são, enfim, obras artísticas. Um é um documentário, o outro é uma ficção, mas que se relacionam muito por todas essas coisas que a gente já conversou aqui, né? O documentário Ainda se Morre na Fila do Hospital, como eu falei, que desperta diversas reflexões na gente através do ambiente do Vila Formosa, do cemitério, através desses diversos personagens, e que também se conversa com o Raiva, que fala sobre esses personagens, que fala sobre ditadura, que fala sobre o passado e o presente, e como isso se dá,
documentário também tem muito isso, né, do passado e do presente, porque fala da ditadura, fala da violência policial, da Rota nos anos 80. Então, eu acho que, na verdade, se conversam muito, e eu acho que às vezes as pessoas, eu já escutei muito isso, né, pessoas falando que documentário não é filme, ou não é cinema, ou classificar de uma outra forma, mas eu super discordo disso, porque eu gosto muito de documentário, já trabalhei com documentário, e eu gosto muito. E então, eu acho que, não sei se eu respondi a pergunta, era mais ou menos isso que ela estava... Acho que sim. Foi uma pegadinha, viu, Guilherme? Porque ele veio para comentar os filmes, aí fizeram pergunta para ele também aqui. Assim. Legal, eu acho. Achei o máximo. Deixa eu ver qual que é essa pergunta. Tá, o Lucas, uma pergunta que a gente ficou também aqui, em algum momento do filme, né, eu acho que foi até nesse momento que tem esse depoimento do cara que trabalha no cemitério e tal, que ele fala, poxa, vamos falar sobre o extermínio de negros, assim, mas aí acaba não avançando muito, assim, durante o filme nesse assunto, assim. Dentro da pesquisa, dentro do que vocês fizeram, assim, o que você traz de referência, assim, pra gente? Você acha que também para extra filme para discutir também? Eu acho que é legal, assim. O filme é uma coisa que acontece na tela, mas também leva para outra. Claro. Então, vou desligar aqui que eu tô tocando esse trem aqui. Então, eu acho que quando aparece nesse momento, era uma questão que apareceu na conversa dos dois, né? O Bruno fez assistência de direção e conversou com o Wilton, né, naquele momento. E evidente que isso, antes de fazer o documentário, tá claro, não só para o filme, mas em termos de, se a gente for pensar o Brasil, né, a gente tem violência sistemática muito antes da ditadura militar, né, em relação à tortura, em relação a uma série de procedimentos, inclusive técnicos, para fazer esse tipo de ação na população negra. Uhum. Então, aparece naquele momento porque aparece com a devida força também. Eu acho que pensar cinematograficamente um problema também dá forma a isso. Então, eu acho que tem esse aspecto da denúncia, mas se a gente está trabalhando dentro de uma linguagem que tem, enfim, não sei quantos anos, né? A gente precisa pensar quais são as estratégias para a gente chegar, né? Então, por exemplo, você pode ver a personagem final mas essa personagem, quem ela é e tal, e ela morou na Zona Leste, a Débora, enfim, durante muito tempo, perdeu um amigo aos 15 anos, e claro que há diferenças, a gente sabe disso, como a polícia aborda, eu já tomei alguns enquadros na vida, enfim, e na porta de escola, em manifestação, enfim, uma série de ações, e claro que a gente sabe a maneira como isso é tratado socialmente. Uhum. Mas eu acho importante reafirmar que, assim, na medida em que eu organizo algumas pessoas, na medida em que eu decido fazer um filme, inclusive de oposição, eu estou pensando justamente que eu não sou um branco como, por exemplo, o Bolsonaro, o Trump, o Dória, sabe? Que são pessoas que estão do outro lado. E por mais que a gente tenha essas diferenças que são gritantes, eu acho que a gente tem que buscar, sim, unidade de ação. Quer dizer, eu trabalhei durante muito tempo, ano passado todo, como entregador de rap. Você consegue imaginar alguém que fez cinema trabalhando como entregador? Não consegue. Mas eu tive que fazer isso, enfim, porque precisava pagar a conta, não sei o que lá. E o movimento do Zap, eu tô falando isso porque, assim, do Zap, dos aplicativos, tem diversas pessoas, tem ex-presidiário, tem... Então, assim, eu acho também que isso é um pouco o que a gente precisa pensar a partir de agora. Será que a gente precisa depositar toda a nossa expectativa, a nossa força dentro de um Estado
que cada vez mais cria a sua governança a partir de bancos, latifundiários e por aí vai. Quer dizer, será que claro que nós temos que ter, sim, as lutas parlamentares, a luta pela cultura, mas eu acho que a gente precisa pensar nessas pessoas que muitas vezes uma posição mais institucional sobre o problema não busca contato. Quer dizer, essas pessoas que estão nos aplicativos são trabalhadores, estão todos jogados aí na rua, ganham muito menos agora. E qual é o nível de aproximação nosso nesse momento? Assim, qual é o trabalho de base? Então, eu acho que esse documentário representa também, nesse sentido, um trabalho de base para nós, que realizamos, eu até ia falar, né, que você comentou o que veio primeiro. O que veio primeiro foi a própria vida, quer dizer, eu fui lá enterrar uma tia em 2014, antes disso eu tinha enterrado outras pessoas, e para quem pode ir naquele cemitério, aquilo de cova aberta e não sei o que lá, não fui eu que abri uma cova e botei a câmera, quer dizer, a gente só escolheu o enquadramento, mas assim, aquilo estava ali, assim, quer dizer, não há, claro que é uma interferência na medida que eu estou no espaço, mas aquilo está a céu aberto dessa forma, como teve agora com a questão da pandemia. Então, quando apareceu essa questão, acho que a gente tinha que dar o devido sentido nela. Eu acho que ela aparece, a gente sabe, né? Eu circulei muito naquele critério e você via, por exemplo, muitas pessoas que morreram aos 18 anos, 16 anos. E tem a foto das pessoas lá, né? Agora, tem uma questão ética para nós que estamos filmando também, até que ponto a gente vai com isso, porque, assim, essas pessoas também estão expostas, a gente está falando de morte pode ser uma coisa super tranquila no primeiro momento, mas, assim, ela modifica muito a memória de uma pessoa, ela modifica muito a experiência de uma pessoa, ela, inclusive, embrutece. Tem gente que se profissionaliza em matar pessoas, né? Nosso presidente, inclusive, é vinculado à milícia, né? O que a milícia faz? O que a polícia sistematicamente faz, né? São profissionais treinados a exterminar justamente aqueles que não têm parte da propriedade, do poder econômico, enfim. Então, assim, eu acho que, assim, ao tocar essa questão e tocar nas outras, eu estou também fazendo um chamado para que, assim, a gente cria uma unidade comum, sabendo que no cotidiano, claro que existem diferenças, mas eu acho que a gente não pode estar do lado, e se eu for falar nesse sentido, eu não vou fechar nem mesmo com a esquerda petista. Eu quero, a gente precisa de mais, quer dizer, esse projeto de conciliação, quer dizer, num momento de pandemia como o nosso, o que a gente pode esperar disso? Quer dizer, assim, simplesmente autorizaram o genocídio. O Dória já está discutindo abrir, Santa Catarina já abriu um shopping, em nenhum momento se pensou em taxar as riquezas, em nenhum momento se pensou num hospital para as pessoas que estão mais vulneráveis. Ou seja, até quando, e aí eu acho que o filme faz essa questão, até quando o boy vai morrer bem? Até quando a gente vai ser subjugado cotidianamente? Quer dizer, isso é muito doloroso, sabe? A minha parte da família do meu pai vem parte não, né? A família do meu pai vem da Bahia. A minha avó, com 3 anos, tinha que subir para... Tá com 91 anos, ó, até falei. Ela saiu de uma cirurgia do fêmur, e a minha avó, o dia que ela falecer, ela vai ser enterrada lá, no Vila Formosa, como tem várias outras pessoas da minha família lá. E, assim, por que a gente precisa aceitar justamente essa condição? A gente tá falando de cinema, porra, é um privilégio de classe cinema, assim, né? Pô, ter acesso ao equipamento, é que você vai ficando mais macaco velho, e você vai vendo que tem outros caminhos para produzir, você precisa, né, se armar. Mas eu acho que, assim, o que nós temos claro nesse momento é que esse sistema social de produção político, ele simplesmente vai virar as costas quando a coisa engrossar. E pode ser hoje, pode ser daqui 30 anos com a camada de ozônio, pode ser no dia a dia, como é para muita gente. Então, assim, eu acho que nós precisamos repensar a nossa atuação, em todos os sentidos. Nossa. Vou só entrar aqui rapidinho. Por favor, entre. Eu acho que essas questões todas ficaram
muito evidentes, assim, no trabalho. Ao longo da entrevista dos personagens, assim, são tão plurais, assim, esse debate da questão de classe. Até a questão do machismo, ela apareceu ali também, no depoimento dessa última moça, né, ela falando como que era a brincadeira com os irmãos. Então, você tem aquela coisa do homem que ganhava comandos em ação e e atirava. E aqui, essa forma de militarização também, que foi colocada, né, para o homem, como que isso foi semeando na nossa sociedade. E aí essa escalada autoritária que eu já, né, tinha falado antes, ela vai sendo construída de uma maneira assim muito genial, assim, ela é muito bem articulada. Então, ao mesmo tempo que a gente também fica aqui indignado, poxa, tá, e agora o Mandetta foi embora, tá, e agora o Moro foi embora. Isso tudo é um plano muito bem articulado de um sistema totalmente opressor, e que foi exatamente isso que você disse. A gente está num processo a gente está no meio desse liquidificador, né? E que lugar que a gente ocupa, né? Acho que é muito importante a gente também se identificar, né? Qual lugar nessa sociedade que eu tô? Qual é o meu papel, assim, né? E dar visibilidade, principalmente para os campos que têm menos visibilidade, é muito importante nesse momento, né? Você disse da questão do rap, né? Da uberização do trabalho, assim, é um debate super amplo. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa pensar na condição desse trabalhador, né? Quem que é esse rap? Quem que é esse Uber? Quem que é essa pessoa que está trabalhando ali? Certamente não é a mesma pessoa que teve as mesmas condições sociais de desenvolvimento, né, do que uma pessoa que hoje tem a oportunidade de fazer um home office, né? E quais as proteções que esse cidadão tem em relação ao seu trabalho? Nenhuma, né? Ele paga a mochila, ele paga a jaqueta, né? A Lu até mandou o outro dia se você fizer 40 entregas, é de graça. De graça, exatamente. E como que assim, você começa até ganhando razoavelmente bem, e aos poucos você só vai minguando. E isso, tô lendo o livro da Silvia Frederici, O Caliban e a Bruxa, que fala justamente da virada da Idade Média para a Idade Moderna, que foi aonde o capitalismo ele conseguiu realmente se estruturar. Então a gente vê todas essas questões, mas tão antigas, né? Igual a questão da escravidão, da opressão de classe. Isso é é um debate tão profundo, assim, tá tão no âmago de um debate, de uma construção de sociedade, né? Que é isso. Acho que o filme, para mim, ele tocou, assim, de cada hora vinha pá. Eu falei, cara, incrível a riqueza que vocês conseguiram produzir, né, de conteúdo, de construção de pensamento em tão curto tempo, assim. Uma coisa que é muito foda, cara, assim, é que nesse sistema todo que a gente é colocado, e aí você vê um discurso do tipo, a salvação da coisa é você voltar a trabalhar, você que já tem quase nada, que ganha quase nada, é você que tem que voltar a trabalhar e não... Pô, tem um banco que lucra uma quantidade que num mês ele paga um salário mínimo para todo mundo do Brasil até o final do ano, e a gente tem que voltar a trabalhar, cara. Tem que voltar a ir pra rua, expor, e é aquilo que você falou, assim, é um genocídio, assim, a proposta da galera é, vamos fazer um genocídio para poder... Sabe? É muito ridículo isso, assim, essas questões de classe que são colocadas no filme são incríveis, e esse discurso eu acho ótimo pra gente poder trazer, e, inclusive isso enquanto filme, eu fico pensando numa coisa que até vai emendar com uma pergunta que eu ia fazer mais pro final, mas é legal da gente poder trocar uma ideia também, assim, aí eu acho que na realidade eu vou pegar uma ideia de todo mundo, mas quem é produtor, às vezes a gente pensa mais no sentido de, primeiro, como que a gente vai fazer mais coisas a partir de agora, né, assim, porque a arte, ela, de certa forma, é esse funil, né? A gente é um funil do que acontece no universo, então esse tipo de discurso necessário de trazer agora, como que a gente vai fazer mais isso? E segundo, como que a gente consegue fazer com que isso... Fora, isso, manda fora. Nossa, tá uma gritaria aqui.
Fala agora que nós estamos juntos. Aqui também tá. Como que a gente vai fazer para fazer mais e como que a gente vai fazer para cada vez mais isso chegar nas pessoas? Porque eu acho que, assim, esses filmes que a gente faz hoje, e aí foi um discurso, um comentário que teve até em Tiradentes, agora no último festival, quem foi, de repente deve ter visto, que é como fazer esses filmes saírem da bolha, sabe? Como fazer esses filmes chegarem numa população, como fazer um filme desse do Raiva, chegar num tiozão que tá achando que a ditadura militar é legal, que ele tem que voltar nela lá, sabe? Então, acho que talvez é a pergunta que eu faço meio geral para todo mundo, porque eu tô adiantando já uma pergunta que eu ia fazer mais para frente, mas o que vocês acham disso? Assim, como que a gente pode conseguir hoje, a partir de hoje, fazer cada vez mais e fazer com que esses filmes cheguem em mais pessoas? Assim, o que vocês acham? Ó, a bola ficou quente. Quem vai primeiro? Bom, eu posso começar. Vai, Raulzinho. Eu sou muito da opinião de que a gente vai ter que fazer com o que tem. Eu estou finalizando agora um documentário junto com o Bruno sobre veganismo na periferia. E ele foi feito inteiramente de maneira independente, né? A gente usou os equipamentos que tinha na produtora, a gente organizou e foi, se eu não me engano, foram 7 diárias que a gente gravou, o filme já está em pós, o Bruno está montando o filme. Mas eu acredito que seja assim, a ideia do filme é postar no YouTube, para as pessoas se informarem. Não vou colocar em festival, não tenho interesse agora nisso, porque eu acho que a informação chegar nas pessoas está antes de qualquer coisa, qualquer glamour de cinema, qualquer construção de profissional. O filme foi feito porque, ao meu ver, a informação é importante e ela precisa ser dita. E ela precisa chegar e ser acessível à maioria das pessoas, né? A maior parte que for possível, ela deve chegar, né? Então, respondendo, eu acho que é isso. A gente vai ter que fazer com o que tem, filmes com uma qualidade técnica inferior, de repente, novas formas de fazer filme. Eu falei no começo de fazer filme com celular, e eu acho que a internet está aí para isso, né? Uma plataforma democrática, né? A internet. Então vamos usar, vamos fazer filme, vamos pôr no Cardume, vamos colocar no YouTube, vamos pôr no Vimeo, vamos distribuir filmes que estão parados já, vamos liberar, vamos fazer a informação correr, porque se depender da política a gente está no escuro totalmente, assim, sem incentivo nenhum. Então acho que essa é uma das formas, né? Por outro lado, o audiovisual, ela é uma profissão, né? As pessoas vivem disso, dependem de fazer os filmes e ganhar dinheiro, só que eu vejo que a situação está bem complicada, assim, para se fazer dinheiro no cinema autoral no Brasil, assim. Já não era fácil, mas desde o início do ano, com o decreto em cima da lei do audiovisual, a gente está totalmente parado. O cinema nacional hoje está parado, assim. Porque a principal via de financiamento foi cancelada, né? Ela está estacionada até um próximo decreto que libere. Além disso, a gente tem a pandemia também, então tem a questão da quarentena. Soube hoje que no estado de São Paulo, a partir do dia 11, o audiovisual, a produção audiovisual é um dos serviços que vão poder voltar à atividade. Então, assim, eu acho que tentar se organizar, agora ter uma questão sanitária, né, de inset, que a gente tem que respeitar para não piorar a situação, serão passos pequenos, mas é o que a gente tem em mãos hoje, assim. Então, não sei muito como também vai acontecer, mas eu acho que é através disso, de organização e de fazer com o que tem, assim. Massa. Quem mais aí? Eu posso falar. Boa. Isso, na verdade, que você falou, Daniel, é uma coisa que sempre tá, assim, atrás da minha orelha, porque eu sempre converso com as pessoas que qualquer evento cultural, seja cinema, que a gente está conversando aqui, seja um teatro, seja uma exposição, uma performance, que são questionadoras e que deveria chegar ao maior número de pessoas, a gente acaba sempre
esbarrando com as mesmas pessoas. As pessoas que estão consumindo esse material são pessoas que já pensam daquele jeito, como a gente aqui. E isso precisaria mesmo ultrapassar essa barreira e chegar em outras pessoas. E eu sempre me pergunto como que isso pode se dar. E eu acho que é através disso que a gente está fazendo aqui, que é conversando e refletindo e levantando opiniões e cada um dando a sua, enfim, coisas desse tipo acontecendo cada vez mais, democratizando mais a arte, o cinema, porque, enfim, a gente já conversou aqui também sobre isso. Eu, lá no meu canal que eu falo de cinema, eu converso com muita gente e tem gente que fala assim, mas como é que eu vou ver esse filme? Eu não tenho dinheiro para pagar, para ir no cinema assistir esse filme. E eu acho que as coisas precisam começar a mudar nesse sentido, mas também não é uma coisa simples. Mas eu acho que através de mais iniciativas assim, onde se abre para a gente conversar, para o debate, como o Raoni falou, tem YouTube, tem Vimeo, dá para fazer lives no Instagram para discutir coisas. Eu acho que são ferramentas que podem nos ajudar a chegar em mais lugares e tocar mais pessoas. E democráticas, enfim. Também, fáceis de, né? Sim, com certeza. Massa demais. Mais alguém, alguma coisa? Eu acho legal porque a gente vai, para cada debate que a gente faz, a gente chega com coisas cada vez novas, assim, sabe? Igual, por exemplo, o que a gente estava falando, um cara estava no interior da Paraíba, falou, brother, assim, eu queria fazer cinema, só que eu moro no interior da Paraíba e o lugar mais perto que tem um curso de cinema livre para eu poder fazer fica a 1.000 quilômetros da minha cidade, cara. O que eu faço para poder fazer um curso de cinema, sabe? Eu acho que a internet, ela ajuda muita gente, assim, nesse sentido de conseguir conectar fácil as pessoas, assim. Até falei com o Lu, assim, poxa, a gente pensa meio megalomaníaco, né? Eu queria muito botar no metrô de São Paulo, ter lá assim, assista curta-metragem lá, um negócio de todo tamanho, atravessado no metrô, pra galera poder clicar e ver curta-metragem, ver se vendo esse material que a gente faz, vendo Ainda Se Morre nas Filas do Hospital, vendo um Raiva, a gente consegue mudar um pouco a cabeça dessas pessoas, sabe? Porque, no geral, assim, a massa mesmo que vai, cara, é consumir blockbuster, é consumir Netflix o tempo inteiro, sabe? Achar que o cinemão é aquilo que o americano faz só, nem o europeu vê, às vezes, né? E eu acho que é um trabalho até de informação, né? Porque eu acabei de receber o Marcelo acabou de mandar aqui um feedback que alguém mandou lá no e-mail, nem foi agora aqui no nosso chat, não. É de uma pessoa que não acha certo pagar R$5, não são 50, R$5 para poder assistir filmes, sendo que muitos deles são independentes. E aí você vê, e essa pessoa provavelmente está pagando Netflix, e provavelmente está pagando HBO Go, e está pagando Disney+, quando chegar aqui, e todas as outras plataformas. E você vê a desinformação dessa pessoa, achar que filme independente, ele ou é ruim, ou ele é algo que foi feito sem trabalho, porque o filme é independente, não teve ninguém trabalhando naquele filme, e toda a equipe do set que esteve lá, e toda a grana que muitas vezes a própria produtora e o próprio diretora, equipe investiu naquele filme, e achar que filme independente é ruim. Olha os 2 filmes que a gente acabou de assistir, né? E eu acho que é até um pouco mais a desinformação. Eu acho que muitas vezes achar que filme brasileiro independente é ruim, né? E essa pessoa tá ok de pagar os 30 contos de Netflix, assim, e não valoriza a própria cultura, não valoriza os próprios profissionais. Eu tenho até medo de entrar aqui e descobrir que às vezes essa pessoa é um profissional da área, não sei, tá, gente? Mas às vezes e acha que filme independente ele deve estar só na pirataria. Não, gente, a gente tem que começar a valorizar o nosso trabalho. A gente tem que começar a entender que sim, os filmes são feitos na guerrilha, mas a gente merece receber para fazer aquele filme. Não é para sempre que a gente vai ter que ficar fazendo o filme de graça, com a equipe toda trabalhando de graça, porque a gente acredita na arte, porque a artista é desse jeito. O público precisa de valorizar, porque tá todo mundo em casa agora assistindo televisão, sabe? E por que é ok pagar o blockbuster e não é ok pagar o brasileiro? É R$5, não são 50, né? Fico muito nervosa com essas coisas.
A gente tem que levantar a nossa bandeira, sabe? E valorizar o que a gente faz. Concordo. Fé demais. Isso é com dança, isso é com teatro, né? A gente vê isso em todas as outras áreas, nas artes cênicas, a gente vê isso na música, a gente vê isso com todas as áreas artísticas, assim, né? O brasileiro tende a valorizar só o que vem de fora, o que está aqui dentro, ele não precisa de pagar para assistir a peça, né? Enfim, continuamos trabalhando. Acho que esses vulcões que aparecem pequenininhos perto da gente de vez em quando, a gente tem que passar por cima deles, depois a gente conversa sobre eles, né? É bom saber que tem muita gente ainda que cola, tem muita gente que acredita nos filmes. Assim, o filme nacional, infelizmente, para a grande massa, ela já tem eu sinto que ele tem um preconceito, até pensando, né, família mesmo, assim, não sei se vocês têm isso também, né? Eu queria perguntar se vocês têm isso, às vezes vocês veem isso. Se fala que é filme brasileiro, a pessoa já tem um preconceito de achar que é ruim, né? Assim, a locadora perto de casa, quando eu ia à locadora, né? Tinha sessão de filmes estrangeiros. Aí você encontrava lá o filme brasileiro. Hã? Não, mas é um pouco o que você sente, né? Você produz e tal. Eita! Aqui toca uma sirene, eu não sei. Caraca, meu irmão. Estamos tocando num assunto proibido, eu acho que isso Censura chegando. Todo dia. Cinematográfico. É muito, cara, muito. Eu falo, é um ataque zumbi que tá acontecendo agora. Tá louco. Tranca a porta. Mas eu acho legal essa questão que o Daniel levanta, né? Acho que é muito legal ter uma rede, inclusive, para exibir os curtas, para criar essa discussão em relação aos curtas, porque se a gente for pensar historicamente, inclusive a gente tem um histórico em relação a isso, tem a lei do curta, que vigorou durante uns 2, 3 anos aí, para exibir o curta-metragem antes de um longa-metragem nas salas de cinema, né? E que, enfim, foi abandonado justamente porque as produtoras da época, maiores, enfim, fizeram peças publicitárias e saiu uma matéria no jornal que o público brasileiro não gosta de curta-metragem, né? Somado a esse processo, temos também uma falta de educação audiovisual nas escolas, quer dizer, na disciplina das artes plásticas, você não insere o que é audiovisual. Mas tem hoje um ensino técnico aqui em São Paulo, que está super já acabando, que era na ETEC, mas você não tem, e é claro que isso serve ao controle, né? Voltando só, eu não quero ser chato, mas insistindo, se a gente for ver algumas manobras aí do próprio Bolsonaro, você vai ver o uso do audiovisual super de forma manipulação, com uma série de eventos fantásticos e mirabolantes, mas isso sendo pensado através do audiovisual. Então, o audiovisual é uma tônica para qualquer um hoje. A relação com as imagens é presente em todas as esferas da vida, né? Sim. E sobre essa questão da produção, eu acho que é muito importante nesse momento, inclusive, a gente saber que essa força da ideia do autoral, hoje, ela precisa ser repensada. Quer dizer, a gente precisa criar uma unidade com as pessoas que estão fazendo, né? Porque, assim, essas divisões interessam justamente ao mercado, e nós precisamos entender que, assim, na medida que nós estamos num barco aí muito próximo, eu acho que a discussão precisa ser um pouco mais firme nesse sentido. Hoje ia dividir comigo o espaço aqui o Lucas, né, produtor do filme e tal, e ele está sem pagar a internet dele, porque não saiu auxílio emergencial. Então, também, de que maneira que a gente pode se encontrar no meio dessa pandemia, se ajudar, encaminhar coisas à Câmara aí, ou sei lá o quê. Mas, assim, eu acho que o pensar produção no cinema, ele é uma relação extremamente necessária, tem sempre duas medidas. Quer dizer, eu, por exemplo, nunca fiz um filme com edital, e isso não significa que eu não queira acessar o edital, mas eu significa que, ao invés só de mandar o edital e, sei lá, você vai mandar hoje um prêmio estímulo, que é um prêmio aqui de São Paulo para premiar pessoas para fazerem curta-metragem, no valor de 80 mil,
A gente não tem nenhuma articulação entre essas pessoas. Então acaba que eu escrevo um projeto, você escreve outro, e a gente está disputando, nem sabe que está disputando. Então, assim, a gente precisa também revigorar esses espaços, seja online, seja... Agora online, né? Porque a gente está correndo risco, né? Então, assim... Mas a gente precisa também estabelecer esses espaços, se encontrar nesses lugares de festival, falar. A gente sempre fica nesse lugar, né? Tipo, eu tô aqui para fazer o quê? Eu tô aqui para não sei o que lá. E eu acho que cinema não se faz sem honestidade. Eu acho que tem muito malandro que se dá bem, claro. A gente sabe disso. Tem muita gente que faz filme aí com 3, 5, 10 milhões. Mas eu acho que se a gente não quer estar, né, a gente precisa repensar um pouco esse mercado autoral para pensar, tem uma equipe envolvida, quer dizer, tem gente que faz, não é só o cara que tem a ideia da cabeça, tanto que até agradecer o Bruno aí que está vendo o debate, a Érica, que faz parte do Capote, o Lucas, que ajudaram muito na montagem desse filme, no roteiro desse filme, o Danilo, enfim, quer dizer, você pode olhar para mim e falar, foi esse Zé aí que fez, quer dizer, não, tem mais gente envolvida, trabalhando, pensando no trabalho. Então, acho que a gente tem que se coletivizar também do ponto de vista político, quer dizer, se encontrar, debater, pensar formas juntos, porque sozinho não vai... Não vai, né, cara? Não vai. Cinema não é uma parada para se fazer. Nada, arte não é. Mas, cara, não é uma coisa de fazer sozinho, né? A gente tem muito essa ideia aqui de, sabe, a rigor, a ideia da plataforma foi meio... Você vai tendo uma ideia que depois você vai entendendo onde ela vai chegando, assim. Eu acho que a gente conectar aqui, cara, e trocar uma ideia sobre o que é, assim, sobre soluções, sobre ir para frente, determinar algumas coisas, assim, e isso é uma potência muito grande, porque é uma semente que a gente troca entre nós, assim, vai plantando um cara na Paraíba que traz uma semente que cai em São Paulo, e a coisa vai virando uma rede, assim, massa. A gente tem uma ideia agora sempre teve, na real, e agora a gente está apertando mais o acelerador nela. A gente começou em dezembro, mas estamos com a ideia de abrir um edital para a produção de curta, assim, no país. E assim, a gente foi fazer conta, cara, porque o fluxo que a gente dá é pegar os R$5 dessa galera que acha que não deve pagar os custos que a gente tem da plataforma, porque isso tudo é custo, né? Assim, o cara do PayPal me cobra, o cara do PagSeguro me cobra, o site me cobra, quer dizer, tudo é custo. Claro. E é trabalho de vocês. Vai comprar uma pizza. Muito trabalho, brother. E pegar essa grana, mas a ideia de pegar essa grana é uma parte, a gente já fechou, né? De devolver para os filmes, de distribuir. Então, esse cara, se você estiver assistindo, por favor, esteja. Uma parte a gente passa para os curtas, uma parte a gente paga a plataforma, os custos da plataforma, que hoje só tem despesa, a gente tira do bolso para poder começar. Outro dia chegou até uma fake news, que uma menina falou pra gente que tinha ganhado uma grana no edital. Eu falei, brother, tá rico, né? Me conta onde está essa grana que eu quero ir lá buscar. Porque... Não comecei com nada, nenhum real de governo nenhum, assim. Aí a gente já fez algumas projeções para quando chegar em X usuários, e isso não é milhão de usuários, é tipo 10 mil usuários, assim, a gente já começa a conseguir fazer edital para devolver grana, dar 15, 20 mil para a galera fazer curta para o Brasil afora, entendeu? E o que a gente sabe que é pouco dinheiro, a gente sabe que realmente um curta pagando toda a equipe do jeito que as pessoas devem ser trabalhadas é 80 mil, 100 mil, que é isso para tipo, pagar, sei lá, R$1.000 pro produtor, sabe? Não é muito verba, sabe? E tem uma cultura, né, de certa maneira, aqui, assim, que é quase o porquê você... Porque acho que conta da história do cinema e tal, mas que automaticamente você já é rico, né? E não é bem assim, né? Como você é um parasita do Estado, quer dizer, não acho que não é por aí, né? Muito legal isso. E eu acho... Não, só ia falar que é uma cultura, isso com relação a todas as áreas, assim, tipo, a minha área de formação antes de migrar para o cinema é na dança também, e existe também esse mesmo problema, né, de se achar de que uma matéria do governo e da subvalorização, e de não conseguir dinheiro para bancar cachê de espetáculo, e no teatro a gente sabe que é a mesma coisa, o Joel pode até falar um pouco mais, existe essa subvalorização do artista enquanto trabalhador. As pessoas acham que a gente tem que ser artista de graça. Porque se artista você nasceu com um dom, então você não precisa de comer nem pagar suas contas. Vai ali e entreter a gente, médico e doutores, vamos estar aqui te assistindo sem te pagar.
existe essa cultura, né? Existe, infelizmente. Mas acho que é isso. O que eu estou tentando fazer, assim, pessoalmente, é me abrir um pouco mais para os outros para ajudar em projetos gerais. Tipo, eu acho que agora eu estou fazendo uns 3, 4, sei lá, que eu estou ajudando outras pessoas em outros projetos, que acho que agora é o que a gente pode fazer, por que não, né? Por que não? Eu me abro até para vocês, se alguém de vocês quiser, enfim, precisar de alguma coisa que eu puder ajudar também, acho que é uma maneira, a gente vive uma guerra contra a ignorância mesmo, assim. Então, apesar disso tudo, eu acho que existe um sentimento comum muito forte em quem trabalha com o que a gente trabalha, assim, ou quem tem o mínimo de interesse, né, no que a gente faz. Então, duas coisas, né, tem essa e tem uma outra coisa também, que nesses projetos, como eu não estou podendo sair de casa e filmar, eu tenho me voltado muito para domínio público e olhado muito historicamente, assim, imagens e tal. Eu acho que é um processo muito enriquecedor também nesse momento, assim. A gente tem um material muito bom, muito grande, enfim, no mundo inteiro, e acho que enfim, é válido também. Massa demais. É o momento da gente se unir, né? Sim. Demais. Tamo junto. Gente, estamos aí 18 horas, 1h30 de bate-papo. Se deixar, se vocês me deixarem, depois de amanhã eu pego uma cerveja, abro ali, todo mundo se... Então, vamos lá. Mas eu sei que, obviamente, todo mundo deve ter seus compromissos, assim. Eu acho que tá sendo muito, muito importante, muito legal, muita coisa que a gente trocou ideia aqui sobre política. Eu fiquei viajando aqui, né, cara? Que discurso mais uma loucura, né? Vamos fazer um discurso sobre política também, trazer política. É difícil de bater papo de boteco, pode sair uma briga, alguém se toca no outro aí, mas foi maravilhoso, assim, o bate-papo. Foi. E queria perguntar se alguém tem mais alguma coisa assim para trazer pra gente, ou se a gente pode encerrar. O Joel que foi caladinho. Se quiser então essa experiência nossa aí para trazer, para falar, galera, segue firme aí que vai chegar lá. Eu queria agradecer, assim, acho que no final é isso. Muito bom conversar, ter esse espaço, que eu falei para você, acho que é a primeira vez que o filme é exibido, assim, tirando algumas ocasiões. E é muito legal, espero muito sucesso para vocês, assim, de verdade. Minimamente que o nosso filme possa trazer aí para ajudar também, a gente está à disposição. E agradecer a todos vocês aqui também. Joãozão, é nóis, tamo junto também. E é isso, gente, acho que Obrigado. Tamo junto aí. Deixo meu contato aberto também, depois aí, quem vai ser quiser massa. trocar mais ideia. Bora fazer filme de guerrilha aí. Ótimo. Bora. Mais alguém, alguma? Eu aproveito para agradecer também. Foi bastante proveitoso para mim poder conversar com vocês. Gostei muito do filme, do outro filme. Eu acredito muito nisso que a gente estava conversando agora, da gente se organizar, porque eu sinto também que tem um problema cultural de aceitação do produto nacional, assim, né, do que a gente estava conversando, de que as pessoas, né, elas internacionalizam filmes nacionais, assim, tem um preconceito. Então, eu acredito que através da conversa, de debates, como o Lucas estava colocando, que a gente vai conseguir chegar nessa conscientização mesmo, né, de que... Porque não é só entretenimento, cinema, né? Cinema é informação também. Então, não adianta a gente só consumir Hollywood e não debater questões nacionais aqui, né? Questões tão importantes quanto a que a gente estava falando aqui hoje, da ditadura e do que tem, né, os rumos que tem tomado o Brasil. Então é isso, eu agradeço muito poder participar e falar um pouco, e também, principalmente, ouvir muito a opinião de vocês. E também estou à disposição aí do que a gente puder colaborar e fazer junto. Estou muito aberto, acredito muito nesse formato de trabalho, principalmente no cinema, porque é uma experiência coletiva, né? Então, muito obrigado a todos aí. Massa, valeu. Eu também queria aproveitar e agradecer, enfim, foi muito legal. Queria agradecer também. Acho que o Joel, ele tem um atraso lá, Lucas, eu acho que segundos. Manda aí, Joel. Não, eu fiz, desculpa. Eu queria agradecer. Vai lá, Joel.
Mas, Joãozão... Eu queria agradecer essa possibilidade. Para mim está sendo uma experiência, né? Tá participando com vocês, né? E meu mundo é mais um mundo de teatro. Para mim, o cinema, está sendo uma experiência, né? Nesses últimos anos, né? E agradecer mesmo. Estou aberto também para qualquer convite, os próximos filmes de vocês aí, quiserem me contratar, estarei em lugar do Brasil aí, fazendo. Tá bom? Maravilha, João. Muito obrigado. Não, Lucas. Pô, então, não, eu queria agradecer, pô, foi muito legal. Eu tinha um coletivo, né, chamado Cinefusão, inclusive que o Bruno participava, e a gente fazia um cineclube. Fizemos no Espaço da Antropofágica, que é um espaço de teatro aqui em São Paulo. Fizemos no ECLA, que era um bar, que inclusive é um espaço de reunião de muita coisa, assim, entre elas, na época, o cinema. E é muito legal quando a gente pode assistir e entrar num debate honesto, em que as posições sejam apresentadas, que a gente possa conversar. Agradecer esse espaço, enfim. E quem quiser, enfim, seguir ali a página do Capote no Facebook, no Instagram, a gente está sempre aí na firmeza, tentando produzir. Gravamos um filme agora em janeiro. E, pô, legal ter conhecido também outras pessoas que estão produzindo, todo mundo que está aqui. Com certeza vamos se trombar aí. Bora. E depois também, né, que a gente precisa se conhecer em algum momento. Nossa, Enfim, eu acho que, pô, Minas é um lugar assim, cara, eu sou apaixonado, tem muita coisa legal. Porra, tem demonstrar, assim, se você for ver os títulos, tem muito título mineiro, muito foda. foda. Vou tentar fazer essa interlocução aí, cara, com os estados, inclusive, porque eu acho que é muito produtivo, assim. E, porra, vamos, sei lá, vamos se encontrar, pelo amor de Deus. Por favor. E é verdade, Minas do cinema Pelo amor de Deus, aqui vai ter força de expressão. Obrigado. Vou deixar minhas considerações pro final, assim, o que acontecer. Manda lá, Gui, manda lá. Acho que o Gui, eu não tô ouvindo. Bom, eu vou... Agora sim. Queria agradecer também a oportunidade de... Não? Deu? Foi. Não, queria agradecer a oportunidade, acho que foi muito legal. Como eu falei, eu acredito muito nesse espaço de conversa e de debate acerca da arte. Esse é um dos intuitos que eu tenho o meu canal de cinema, que não tem nada a ver com a minha formação de cinema. Mas é isso, que isso aconteça outras vezes e que isso se torne uma semente para brotar novas ideias, parcerias e discussões e debates. E valeu. Obrigado. Obrigado demais. Vai lá. Bom, queria agradecer pela oportunidade, assim, Convite de muito última rápido, hora, né? De 3 horas da tarde a gente se organiza e... Bom, mas foi um presente receber o trabalho de vocês, né? Poder fazer essa degustação. E a gente que trabalha com a área da performance, né? A gente entende que o debate, né? É o corpo que está ali e ele sempre vai ser um sujeito político. Então, assim, não tem como a gente abrir para falar sem trazer todas as questões de dinâmicas, de construção de sociedade, e isso faz com que a gente faça o nosso trabalho, né? E o fato da performance estar sempre dialogando entretenimento com eficácia é o que nos move. Então, assim, é para isso que a gente está aqui também, né? E estamos juntos. Eu não sou da área do cinema, mas eu adorei saber do processo de construção. Joel, eu não consegui te escutar muito bem, mas depois eu converso com a Lu, para ela me falar um pouquinho
sobre o que você disse, mas é muito legal, porque né, a dança, o teatro, o cinema, a música, a gente tem que estar em diálogo constante, a gente tem que estar se falando. Então foi muito legal poder escutar vocês aqui também. Obrigada, Lu, obrigada, Dani. Valeu. Gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês aí, de estar com a gente, disponibilizar um tempão aí de quase 2 horas, né, para poder estar, para dialogar, mas eu acho que isso é muito rico para todos nós, assim, ouvir vocês, as experiências. Eu acho que esse vídeo, inclusive, a gente vai disponibilizar de fora do canal, gratuito, para as pessoas, para a pessoa ver, enfim, para ver o que é um debate, o que é uma galera da Paraíba faz, a galera de São Paulo faz, do Rio Grande do Sul, fazer essa interlocução entre todo mundo. Então, assim, eu acho que é um trabalho super potente, que tem uma coisa muito legal de conectar as pessoas, de levar esse conhecimento, de trazer, inclusive, assim, pessoas que não são da área, como a Rá, por exemplo, que não é da área, mas que tem um discurso legal, assim, de conhecimento, de técnica, de historiadora, da pesquisa, de trabalho de pesquisa dela, mas, assim, de outros programas que a gente tem, que, por exemplo, a gente tem um curto que a gente deve lançar em breve, aí, que é o Curta Fora da Bolha, que é trazer pessoas que absolutamente não são de área artística, e como elas são afetadas pelo curta-metragem depois de ver. Então a gente está montando tipo um mini-doc, uma entrevista assim, com pessoas que não são da área, o que elas sentem depois de ver um curta-metragem. E assim, a nossa ideia aqui é de fazer a coisa junta, de fazer junto com vocês, de fazer junto com todo mundo. Assim, a gente fala várias vezes com todo mundo que a gente conversa, cara, a ideia daqui não é ficar rico, não é milionário, é tipo assim, é distribuir grana, é fazer filme, é fazer arte. Movimentar o mercado, é criar um mercado para curta-metragem, né? E que tenham mais ideias assim, e que o curta-metragem ele possa ser valorizado e visto como cinema também, né? Porque é cinema e é muito bem feito. Eu acho que uma coisa legal que assim, de vez em quando a gente reflete sobre isso aqui é que a gente parte de um lugar onde eu não sou um empresário para poder fazer essa parada, assim, nós somos artistas, assim, eu sou ator, eu li sobre o Mazzaropi, disse que o Mazzaropi queria atuar, e começou a escrever roteiros para ele atuar, que ninguém chamava para ele atuar. Aí ele levava o roteiro na produtora e ninguém comprava o roteiro, ele fez uma produtora para poder filmar os filmes que ele escrevia para ele mesmo. E depois que ele filmou o filme, ninguém queria exibir. Aí ele fez um cinema para projetar os filmes que ele escrevia para ele atuar e que ele produzia. Então, a gente vai nesse meio termo. Eu sou ator, assim, se vocês tiverem alguma coisa, vocês podem... Aí, ó. Se juntar aqui, dá pra fazer um filme tranquilo. Pronto, já tem tem 3 uma conexão. atores aqui. Bailarinas. Sim. Produtor, tem até o crítico, inclusive, aqui. Já pode começar o filme com o crítico. Pronto. Então, assim, a nossa vontade mesmo é de conectar e fazer a gente crescer e voltar isso pro mercado. Minas está aberto, cara, vem pra cá, bora fazer filme junto, comer pão de queijo, tomar pinga e rodar. Oh, delícia! Tem uma câmera aqui, uma luz, uns LED, uns equipamentos mais ou menos aqui, um Ronin, se precisar, tá na mão pra gente poder fazer. Bora! E cinema é arte que se faz junto, né? E se a gente não estava conseguindo distribuir os curtas, agora também vamos distribuir junto, né? Até por isso que a Cardume chama Cardume. Aos pequenos pra gente poder ficar grande e nadar esse marzão. Ajuda nós aí, leva pra família, leva pro tio, aquela tia que não vê, só vê novela, fala, tia, desliga essa porra aí e vê um pouquinho de filme independente também, que tipo... Vocês estão no caminho certo, isso aí não tenho dúvida. Ó. Valeu. Grande abraço a todos. Grande abraço, muito obrigado. Joãozão, valeu, pessoal. Força pra nós aí. Beijo. Tamo junto. Abração. Valeu, pessoal. Valeu. Beijo grande. Nós vamos tirar uma foto. Tiramos antes. É?